A possibilidade do Alckmin como vice do Lula, ela é um mau sinal. Primeiro, por uma razão simbólica. Aliás, essa semana nós completamos 10 anos do despejo do Pinheirinho em São José dos Campos. E foi comandado politicamente pelo Geraldo Alckmin. Ele era governador do estado. Esse mesmo Alckmin, em 2018, ali na pré-campanha para a presidência da República, disse que o Lula colhia aquilo que plantava depois da caravana do Lula lá no Rio Grande do Sul ser atingida por tiros. Sequer a condição de se solidarizar. Eu fico pensando com que cara eu vou chegar lá no Pinheirinho, em São José dos Campos, para o pessoal que está no conjunto habitacional hoje e que perdeu tudo naquela época, e pedir para as pessoas votarem no Alckmin. No, 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 no. Como é que faz? Aí é o seguinte, o Lula está descambando para os 80 anos, num país que tem crise toda hora, o vice assume, escolheu o Alckmin. Vamos colocar um outro genocida ali. 25 anos chamando um ao outro de ladrão, ladrão da merenda, assassino do Pinheirinho, aí ficar Boulos e pessoal, botar garotada para defender isso, sabe? Estão apodrecendo a política brasileira. É que o Boulos e a militância é onde tem a militância, né? Mas veja bem, a paz esquerda, a disputa do fascismo se dá na cabeça das pessoas. O Lula, quando resolveu lançar a Dilma, eu era favorito nas pesquisas. E o Lula resolveu lançar a Dilma, que não tinha a menor vocação política. A menor vocação. A Dilma não era uma má pessoa, mas não tinha a menor vocação política. O que o Lula queria? Botar uma pessoa para ele continuar mandando e guardar o lugar por 4 anos e ele voltar depois. Aí a Dilma, que não tinha o menor preparo político, desastrou o país, olha no que deu aí. Mas o Lula fez um conchavo na época, botou o Michel Temer. Eu protestei, está tudo no Google aí, os arquivos de jornal, protestei pesadamente, o Lula irresponsavelmente, mas sabe o que ele está fazendo hoje? A mesma coisa. Botando o Alckmin, que ele passou 25 anos, os dois se chamando um ao outro de ladrão em São Paulo, botou a gente para brigar. Então a gente precisa fazer, finalmente, entender o que os países amadurecidos fazem. Ninguém deve ter paixão nem ódio por político. Sabe, todo político tem suas virtudes, seus defeitos, tem mais defeito que virtude na média hoje em dia, sem dúvida. O que você tem que fazer? Bota um pezinho atrás, irmão. Bota um pé atrás, bota eles todos para discutir, ver com quem ele está. Ou seja, o seu voto não pode ser um voto sentimental, ainda que todas as obras humanas sejam emocionais. Portanto, não se arrependa, você é só vítima e estão tentando fazer de novo. Ora, veja se pode, 70% do povo do São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vota no Bolsonaro para protestar contra a corrupção e a crise econômica produzida pelo Lula e pelo PT. Agora o sistemão quer que você vote no Lula para protestar contra o fracasso do Bolsonaro. O Brasil não aguenta mais. A pergunta e a resposta a seguir servem para os que pensam como a Anitta, ou seja, os que acham que uma vitória do Lula seria capaz de pacificar o país. Luísa Novaes pelo Facebook. Ciro, é surreal que as pessoas achem que, elegendo Lula, o Brasil estará pacificado ano que vem. Chega a ser desesperador. Será que não percebem que essa polarização vai acabar com o nosso país? Estamos à beira de uma guerra civil. Olha, eu estou aqui lutando, não é contra ninguém, eu estou lutando para que as pessoas entendam, não é, que o Brasil precisa fazer um grande, generoso, fraterno debate que não seja Chico contra Manel, Chico contra Maria, eu te odeio, tu me odeia, tu é não sei o que, tu é comunista, tu é fascista. E isso não bota comida no prato de ninguém, isso não resolve o desemprego em massa, isso não resolve o problema da inadimplência, da humilhação do seu nome no SPC. Nós precisamos obrigar todos os candidatos a se comportarem, primeiro, assumindo com clareza qual é a ideia que eles têm para os problemas do Brasil. Exigir que todos digam de onde vem o dinheiro, ver com quem eles se acompanham, porque, sabe, não adianta você dizer que é sério, que é combate à corrupção, e está cercado de conchavo com ladrão, com bandido, que são os mesmos que dão as cartas, tanto faz o Lula como o Bolsonaro, é a mesma gente, o Fernando Henrique é a mesma gente e tal. Então, veja, eu estou muito angustiado, muito preocupado, mas eu estou esperançoso. Eu estou esperançoso porque eu percebo que cresce no meio da família brasileira a percepção de que nós temos que nos livrar dessa bola de chumbo, dessa polarização despolitizada, odienta, para que o Brasil se livre do passado, aprenda das lições amargas e boas que nós tivemos do passado, mas vamos nos dirigir para o futuro.
Eu defendo, concretamente, que o Brasil devia se propor a tarefa de ser uma Espanha. Eu escolhi arbitrariamente, porque nem é o mais rico, nem é o mais pobre país da Europa Ocidental. O Brasil devia se propor um projeto nacional de desenvolvimento que nos determinasse em 30 anos, é uma meta absolutamente factível e modesta. Então, a ideia de ser uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores, significa fazer um bom diagnóstico do Brasil que temos, estabelecer renda per capita, matrícula por aluno ano, mortalidade materno-infantil, IDH no limite, está aqui. Essa é a meta. Onde é que nós estamos? E aí, para isso ser verdade, o Brasil tem que ser entendido como ele é. Seus diversos cortes, mais do que regionais, mesorregionais. E a virada começa com 4 providências e eu encerro. Não é? Primeiro, ir em socorro das famílias que estão estranguladas no crédito. Aqui não é favor, não é demagogia. 65 milhões de pessoas estão inadimplentes. E o consumo das famílias é o principal motor de ativação econômica. Segundo ponto, o mesmo para as empresas. 6 milhões de empresas brasileiras estão hoje no Serasa, antessala da falência. E não é porque o Brasil virou um país de caloteiros, é porque o governo lhes impõe essa exotíssima taxa de juros acima da rentabilidade média dos negócios há décadas. O terceiro movimento aqui é a reindustrialização forçada do país. E tem uma decisão estratégica de incrementar o de investimento público focado em infraestrutura. Lato sensu, subir o morro, titular as terras, titular os terrenos, criar um grande programa de habitação, fazer saneamento básico e podemos subir o morro gerando empregos aos milhões, com baixo nível de qualificação exigida, com nenhum insumo importado, e é uma coisa que você gasta 1 e economiza 10.